Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Estamos aqui, mais uma vez, uma conversa no Livro dos Espíritos. Sempre somos importantes na reunião, por isso estamos aqui. Todos nós podemos auxiliar aqueles que não têm essa mesma condição. Vamos pensar nos doentes, naqueles que a gente sabe que, nesse momento, estão às vezes perturbados. Muitas entidades acompanham as pessoas, nós temos isso no Livro dos Espíritos. Todos temos mediunidade, todos, sem exceção. Nem todos são médiuns ostensivos, mas todos nós temos conexão com esses espíritos. E como nós estamos aqui, o ambiente é um ambiente preparado para isso, então vamos unir os nossos pensamentos, já começando nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus, que nos envolva. Nós vamos começar a reunião. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Então, nós vamos continuar aqui com o Livro dos Espíritos. Nós estamos no terceiro livro, Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. Por bens da terra, somente deve-se entender os produtos do solo. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Olha que coisa interessante para nós aí. A gente sabe que tem o fluido vital. O fluido vital, ele é extraído da atmosfera, do ar. Nós alimentamos muito mais do ar do que qualquer outro alimento, mas nós tiramos também dos alimentos, das plantas. É uma coisa muito interessante. Por exemplo, tem um pé de alface. Qual a vitamina de um pé de alface? Quanto custa um pé de alface? Aí nós vamos pegar 1 quilo de carne. Qual a vitamina de 1 quilo de carne? Qual a substância de 1 quilo de carne? Quanto custa 1 quilo de carne? Aí nós começamos a analisar e nós começamos a observar a lógica da doutrina espírita. Quanto quilo de capim um boi tem que comer para formar 1 quilo de carne? Olha para a gente ver, nós vamos começar a analisar essas coisas. Tudo isso é da terra. Tudo isso traz para nós o que está falando aqui. Ela é a fonte primeira e onde provém todos os outros recursos. Então, todos os recursos que nós utilizamos na sustentação do nosso corpo físico é de acordo com o nosso planeta. Por isso que o espírito, para reencarnar em determinado plano, em determinado planeta, ele tem que usar a energia desse planeta. O nosso corpo espiritual, corpo somático, como o André Luiz traz nos livros dele, principalmente a Evolução em Dois Mundos, é extraído de tudo aquilo que tem aqui na Terra. Por isso que, quando a gente desencarna, nós estamos ligados ainda à Terra, nós temos esse corpo constituído ainda da matéria terráquea. Mas nós vamos ver isso no transcorrer da nossa leitura hoje, como isso é muito interessante. Olha a ciência espírita aí. A ciência espírita é uma ciência bem mais avançada do que tudo aquilo que nós conhecemos, porque ela é muito profunda. É o desenvolvimento que se fala das pessoas que estudam a doutrina espírita. Nós vamos começar a analisar tudo aquilo que nós estamos absorvendo através da leitura, através do estudo, através do auxílio dos espíritos superiores quando nós dormimos, e nós vamos progredindo espiritualmente e nós vamos conseguindo dominar totalmente a matéria. Por isso que nós tivemos muitas evoluções. Os meios de existência, frequentemente, fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem, depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza.
ele faz referência aqui a 5:3-4, que nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Olha só para vocês verem. Muitas vezes a pessoa chega numa determinada terra e ali tem muito mato, principalmente tiririca, que é uma coisa difícil de acabar, e ele já desiste antes de começar. Então, nós não devemos desanimar, nós devemos enfrentar a situação, nós devemos usar aquilo que está ali na nossa frente. E existe uma paixão pela terra. A gente vê que tem pessoas que ele gosta de plantar, ele não sai da lavoura, muitas vezes ele não progride muito. E tem uma coisa muito interessante, quem planta a roça, ele sempre tem esperança no próximo ano. Às vezes ele perde tudo com o tempo, com as intempéries, mas ele fala, não, mas o ano que vem vai ser melhor, e continua plantando. E isso é muito bom, por isso que nós comemos, porque o povo veio quase todos para a cidade, e quem vai plantar para nós? Hoje tem a tecnologia, então evoluiu muito, apesar de tudo isso, houve uma evolução muito grande, porque senão a gente não teria mais alimento. Aí vamos lembrar, Paris, quando não tinha carro, tinha muita carroça, muitos animais, e começou a ter muito esterco nas ruas de Paris. Isso está num livro espírita, num anuário espírita. E aí o povo tinha medo que ia ter tanto esterco que não ia poder trafegar mais. Aí surge o carro. E agora nós estamos preocupados porque tem muito movimento, tem muito carro, o tráfego está pesado, mas Deus provê. Vai acontecer alguma coisa aí. Já estão falando de carro voador e aí nós vamos ver isso já no livro Nosso Lar, o Aerobus, aonde ele voa. Quem leu o Nosso Lar sabe disso daí. Tem um livro muito interessante que chama Imagens do Além. Através dos espíritos superiores, ela desenhou o além. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela foi levar para o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier falou, isso daqui é a planta do nosso lar. Olha para vocês verem. Muito evoluído em relação à nossa Terra e é uma colônia que está na terceira faixa da crosta terrestre. Olha só, antes do Ed ler. Isso daqui, Os Mensageiros, capítulo 21, Espíritos Dementados. Vocês lembram que quinta-feira passada eu disse que eu ia falar mais 2 histórias, mas na verdade acho que vai ser 3, mas nós vamos esperar. Então, olha só, nós comentamos, a semana passada, um determinado assunto. Agora, o mentor está atendendo as pessoas. São espíritos que desencarnaram ligados ainda às coisas terrenas. Olha a mensagem da doutrina espírita, olha o esclarecimento da doutrina espírita, para a gente ir desapegando das coisas, para que não aconteça isso daqui. Nós vamos ver o Alfredo, médico de almas. Ele está orientando André Luiz e Vicente, ambos médicos. André Luiz foi médico, a gente sabe que ele foi o Carlos Chaga. E o Vicente foi um médico também, desencarnado no Rio de Janeiro, mas ele usou o nome Vicente e não quis se identificar. Justamente porque existe pessoas ligadas a ele ainda encarnada e poderia dar problema, como deu problema o espírito do Humberto de Campos, que acho que todos sabem da história. Tem um livro interessantíssimo, Psicografia perante os Tribunais. Nós vamos ver ali a situação do espírito, porque a família queria os direitos autorais, queria a grana dos livros que estava rendendo muito, psicografado pelo Chico Xavier, mas isso é uma outra história. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa? Creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espero-me a mulher e os filhos. E aí nós vamos ver, o Alfredo vai orientá-lo. O que o Alfredo vai falar para ele? Que realmente ele iria voltar para a casa dele, para a mulher e para os filhos, mas ainda não era a hora. Que ele ainda estava com as ideias meio confusas, porque são espíritos que ficaram muito tempo dementados, dormindo, e depois eles vão acordando aos poucos. Olha a importância da reunião espírita, olha a importância da mesa mediúnica. Muitos espíritos são acordados através da energia dos médiuns. Quando ele recebe o choque físico do médium, ele cai em si, e aí os espíritos aproveitam para levar. A gente vê isso aí direto. Quem tem evidência vê direto quando o espírito se comunica, o dialogador começa a conversar com ele, vai mudar toda a situação mental dele, e a gente vê quando chega 1, 2 e às vezes até mais. Existem padiolas aqui, eu vou falar padiolas por falta de termos da nossa linguagem, que recolhe essas entidades.
Da mesma forma acontece aqui. Aí ele vai acalmar ele, vai falar que realmente, porque ele se preocupar com escravos, que agora era hora dele se preocupar com a saúde dele, que ele ainda não estava restabelecido suficientemente para poder voltar para a família, mas que isso ia acontecer. Olha a inteligência do Espírito, olha como que Deus é bom, olha como que nós temos socorro. Apesar de tudo isso, ele não foi um bom homem. Vocês estão vendo aqui, ele tinha escravos, ele tinha posse. Porque o problema é a posse. A gente não quer se desligar das posses, só que do outro lado não tem nada. Aí eu lembro muito do Divaldo Pereira Franco. Ele conta que uma mulher ela tinha um Rolls Royce banhado a ouro. E quando ela morreu, ela pediu que fosse enterrada junto com o carro, porque ela amava o carro. Então, o que acontece? O Divaldo diz o seguinte, que realmente era testamentário, abriram lá uma vala muito grande no cemitério, que ela tinha comprado o lugar, e enterraram ela com o Rolls Royce. Ele falou só que de lá para frente ela foi a pé, ela não pôde levar o carro. Um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando: "E a solução de meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo, já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou o meu pedido ao imperador? Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação." Olha para vocês verem, o Alfredo está conversando com eles como se eles estivessem encarnados. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante para nós, que aqui na Terra eles eram pessoas normais, mas do outro lado são considerados loucos, porque já não tem mais nada, mas está na mente da pessoa. Então os problemas depressivos estão na nossa mente. Como está na nossa mente, só nós é que conseguiremos nos livrar deles. Através do quê? Da oração, do Evangelho de Jesus e de um tratamento num centro espírita. Por que nós estamos falando do centro espírita? Porque no centro espírita nós vamos pegar a raiz do problema. Nós não vamos pegar os efeitos, nós vamos combater a causa. Quando eu digo nós, é porque somos todos nós. Porque os espíritos precisam da matéria para poder agir na matéria. Mas a direção é dos médicos espirituais que nos assessoram. Então está aqui. Olha, ele não desiludiu o homem, já expedia mensagem. É lógico que ele não expediu nada. Esse outro já podia ter desencarnado também, né? Onde ele fala aqui do Marquês, né? Então, ele já devia ter desencarnado também. Então, olha só para vocês verem, mas ele não desilude. Aí o que ele diz? Porque o Vicente e o André Luiz ficam intrigados com isso. Porque acha que ele está mentindo, que ele está iludindo. Ele diz não. Na verdade, ele é que é o velhaco. Ele quer passar a perna nos primos e na parentela toda. E, por benefício dele próprio, olha o que aconteceu. Os espíritos superiores resolveram tirar ele do corpo. Ele desencarnou, para não se comprometer mais. Então, olha a orientação do superior aqui. Tem um outro caso ainda, de uma mulher. Ela chega para o Alfredo e ela diz para ele o seguinte: o senhor precisa tomar uma providência contra o meu marido, porque meu marido é o diabo dentro de casa. Ele diz o seguinte: então minha filha, fica tranquila que nós já estamos cuidando do caso, tudo, sempre com carinho. Quando ela se afasta, ele diz para o André Luiz e para o Vicente: na verdade, ela tentou envenenar o marido. Mas houve ali um acidente, quem acabou sendo envenenado foi ela. E ela desencarnou. Ela quis envenenar o marido para poder tomar posse de tudo. Olha só, aí do outro lado. Olha o que aconteceu. Então não adianta. As posses vão ficar aqui, nós precisamos usar. Agora aquela questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente opor-se aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Algumas vezes, os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós,
que sois o vosso próprio gênio mau. São escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. Não há situações em que os meios de existência não dependem, de modo algum, da vontade do homem e de onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? É uma prova frequentemente cruel que deve suportar e à qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Olha que explicação para nós aqui, né? Desse mesmo livro, Os Mensageiros. Nós vamos ver uma situação muito difícil ali de uma senhora que ela é viúva, ela tem 3 crianças e a menina fala para ela, fala, mamãe, por que na casa de dona fulana de tal eles comem 3 vezes por dia e nós comemos uma vez só? Se Deus é bom, por que acontece isso conosco? E aí nós vamos ver a lucidez da mulher, explicando para a menina que muita gente não morre de fome, morre de tanto comer. Ela pega, e isso é verídico. Eu mesmo tenho medo disso aí, né? Então o que acontece? Tem uma explicação ali. É uma prova que aquela senhora estava passando. Está dentro disso daqui. Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? Já respondi, dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Jesus, não temeis aquele que mata o corpo, temeis aquele que faz perecer vosso espírito. Evangelho de Jesus. Então, existem muitos meios da gente evitar muita coisa, mas como nós já temos orgulho e nós temos esse egoísmo que nós estamos falando dentro dessa leitura aqui, muitas vezes a gente, às vezes, por pouca coisa, a gente perde uma encarnação inteira. Então é só a gente ler e entender, nós vamos ver a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita e dos espíritos superiores. A homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então precisamos analisar muito, porque nós às vezes não entendemos a justiça divina, a justiça de Deus. Nós vamos por aquilo que muitas vezes vai favorecer aquilo que nós estamos procurando, mas muitas vezes aquilo não é benéfico para nós. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros e, da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos. Olha só, nós comentamos aqui. Nós usamos esse corpo físico que é de acordo com o planeta nosso, que é ainda um planeta de expiação e de prova. Nos planos mais superiores, a constituição física, vamos falar física, porque nós não temos terminologia para isso, é totalmente diferente. Aí nós vamos pegar o livro A Vida no Planeta Marte, do Ramatiz, e os Discos Voadores. Nós vamos pegar o livro Cartas de uma Morta e nós vamos pegar o livro do Humberto de Campos, onde eles vão falar de planetas superiores. E aí revistas espíritas, onde tem entrevista com Mozart e com outros espíritos que estão morando nesses planetas, e eles trazem para nós uma série de informações. Mas nós vamos ver isso em nosso lar, quando teve até uma greve por causa de alimento em nosso lar. Então, o que aconteceu ali? A gente vai se desprendendo aos poucos, depois que a gente desencarna, dos alimentos pesados, um caldo. E muitas vezes isso acontece já aqui na Terra. O espírito do Humberto de Campos, ele falou que ele acompanhou um grupo de pessoas que eles eram gastrônomos. E eles foram numa porção de lugar, e ele acompanhando eles. Eles comiam muito bem, né? E todos eles morreram de fome, porque tiveram câncer, tiveram doenças
que deu problema no intestino, estômago, e não podia alimentar mais. Então isso já é uma preparação para o plano espiritual. Muitas vezes nós vamos desligando já aqui desses alimentos pesados para não dar muito trabalho do outro lado. E os espíritos fizeram greve porque eles queriam uma alimentação forte. Lá era um caldinho muito leve e não sustentava. Por quê? Pensamento. Pensamento é tudo na nossa vida. Então quem gosta de um churrasco mal passado... Não tem. Um amigo meu falava, olha, vamos comer macarronada aqui, que nós gostamos muito, porque do outro lado não vai ter macarrão. Então, vamos comer. E aí um outro amigo meu falava, olha, você fala o seguinte, você bebe um copo d'água, você pensa que está tomando um chopp, se você gosta de chopp, que é a mesma coisa. Você come uma folhinha de alface e pensa que você está comendo um bife, porque é pensamento. Próxima semana continuamos com o terceiro livro, Leis Morais, e continuando no capítulo 5 também, Lei de Conservação. Então muita gente acha que ele não precisa ter um carro novo, ele não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Nós podemos ter tudo aquilo que nós temos condição de ter, sem prejudicar o outro. Tem um amigo meu que ele é meio radical numa outra doutrina, conversando com ele um dia, aí ele pegou e estava criticando o jeito da gente vestir. Eu falei, mas você não podia cortar a barba, você também não podia usar sapato, você tinha que andar descalço ou então de sandália. Eu falei, você não podia usar calça comprida, nem terno, naquela época não usava terno. E você também não podia usar carro, não tinha carro, tinha que andar a pé, ou então de camelo, mas como aqui tem cavalo e burro, você podia andar de cavalo e burro. Eu falei, porque ele estava criticando a mulher dele, a gente estava numa reunião, e aí ele começou a me criticar também, né? Que eu não estava lendo a Bíblia. Eu falei, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não vou pegar o pé da letra. Que aquilo era costume do povo hebreu lá atrás, agora está diferente. Então nós precisamos usar tudo, mas a semana que vem esse assunto é legal pra caramba também. Gente, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare, cada um faça o seu pedido mental. Agora é aquela hora da gente ser útil através do nosso pensamento. Gente, olha como a doutrina espírita é maravilhosa, né? A gente vai aqui desprendendo das coisas materiais, mas é difícil a gente se desprender das coisas materiais. Um homem ele foi procurar o Chico Xavier porque ele estava insatisfeito com o salário dele. Aí o Chico Xavier perguntou para ele se ele ganhava o suficiente para tratar da família, tudo. Ele falou que ganhava. O Chico Xavier falou, eu não posso falar nada para você, vamos ver o que o Emmanuel fala. O Chico Xavier é inteligente. Chamava o guia dele. Aí o guia dele falou para ele, meu filho, em tempo de tempestade, o pássaro não muda de ninho. Então, serve para nós. Se a gente está atendendo às nossas necessidades e é uma coisa insegura, aquele ditado antigo, nunca deixa o certo para o duvidoso. E é verdade isso daí. Então, olha para vocês verem. E muitas vezes a gente fica ligado, a gente vê os espíritos ligados, que eles vêm à mesa, procurando as coisas. Nós vimos esse livro é fantástico, esse livro do André Luiz aqui. Vai falar de várias experiências ali, de pessoas que não se desligaram das coisas materiais. Humberto de Campos tem um livro dele também, que ele conta a história de um homem que morreu e ele está sentado em cima do túmulo vigiando os ossos dele. E aí até é uma história interessante, porque quando Humberto de Campos chega lá, Humberto de Campos vê ele sentado em cima do túmulo e fala, senhor, faz tempo que o senhor está aí? Ele fala, eu estou vigiando meus ossos, os ossos que estão aí embaixo são meus, para ninguém mexer. Aí ele olha Humberto de Campos e fala, o senhor deve ser muito importante, porque teve até banda de música no enterro do senhor. Olha para vocês verem. Então, são espíritos que estão ligados, então nós precisamos ir desligando. Mas é difícil, mas não é impossível. Gente, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela doação, obrigado por tudo. A gente agradece de coração. Tá bom? Muito obrigado por tudo, viu? Que Deus nos abençoe.